Olá pessoal, eu sou o Fabrício Acauí, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Hoje eu estou aqui para nós resolvermos algumas questões do concurso do Banco do Brasil. Nós temos aqui alguns exercícios preparados de concursos anteriores para você que está se preparando aí para esta prova. E eu espero que possa ajudar vocês aí nessa caminhada e no estudo de vocês, ok? Vamos então a algumas questões aí de provas anteriores. Acompanhe comigo aqui a questão número 1. Diz assim: uma sequência numérica tem seu termo geral representado por AN para n maior ou igual a 1. Sabe-se que A1 é igual a 0 e que a sequência cujo termo geral é Bn igual a AN mais 1 menos AN com n maior ou igual a 1 é uma progressão aritmética cujo primeiro termo é B1 igual a 9 e cuja razão é igual a 4. O termo A1000 é igual a... Bom, para nós resolvermos essa questão, vamos até o quadro. Acompanhem comigo aqui no quadro o desenvolvimento dela. Bom, então aqui nós temos os dados da primeira questão, onde nós temos a informação que AN é uma sequência com n maior ou igual a 1, onde o primeiro termo dela, A1, é 0. A sua próxima sequência, Bn, com n também maior ou igual a 1, é uma progressão aritmética. O B1, que é o primeiro termo da sua sequência, ele vale 9 e a razão dessa progressão aritmética, dessa PA, vale 4. Aqui nós temos uma outra informação do enunciado, que o Bn, cada termo dessa sequência, é dado por AN mais 1 menos AN e ele pede para você determinar o valor de A1000. Então, para a gente começar aqui, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o fato de que o enunciado fala que essa questão, o Bn, é uma progressão aritmética. Para a gente entender o que é uma progressão aritmética. Progressão aritmética, ou PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, ele é igual à soma do termo anterior com um valor constante que a gente chama de razão da PA. Vamos usar um exemplo, então, rapidinho para você entender. Essa sequência aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Essa sequência, ela é um exemplo do que a gente chama de progressão aritmética. Porque cada termo, a partir do segundo, ó, você obtém pegando o termo anterior e somando com um valor constante. Sempre você soma o mesmo valor. Então, o 4 ele é igual a 2, que é o anterior, mais 2 unidades. O 6 ele é o anterior 4, mais 2 unidades. 4 mais 2, 6. O 8 é 6 mais 2 e por aí vai. Então, cada termo a partir do segundo é o anterior somado com um valor constante chamado de razão da PA. Isso é o que a gente chama de progressão aritmética. Então, o que nós temos aqui? Bom, essa Bn, o termo geral da sua sequência Bn, que é uma PA, é dado por essa expressão. Então, vamos pensar uma coisa. Se eu olhar para o B1, que é o primeiro termo da minha PA, o meu B1, n igual a 1, até porque o n é maior ou igual a 1, se o n é 1, B1 é igual a A1 mais 1, 2. A2 menos A1. Certo? Esse é o meu B1. B1 é A2 menos A1. O meu B2, que é o segundo termo da minha PA, ele vai ser o A2 mais 1, 3, A3 menos A2, porque o N vale 2. E aí você consegue enxergar um padrão acontecendo aqui, onde o meu B3, ele vai ser o meu A4 menos o A3, porque o B valendo 3, né? O N valendo 3, 3 mais 1, 4, A4 menos A3 e por aí vai. Ok? Bom, o que acontece? Se você olhar para esta sequência, no primeiro membro dessa igualdade, de todas elas, eu tenho aqui todos os termos da minha PA, o B1, o B2, o B3 e por aí vai. No segundo membro, no meu lado direito aí, no seu lado direito, na igualdade você tem as subtrações, A2 menos A1, A3 menos A2 e por aí vai. Como isso é uma igualdade, o que eu posso fazer aqui? Se eu somar todos os termos do primeiro membro e somar todos os termos do segundo, essa igualdade será mantida. Então, o que eu posso pensar? Se eu somar, ó, B1 mais B2 mais B3 mais... Eu vou somando até onde? Até onde me interessa. Agora vamos pensar uma coisa. O enunciado pede para você determinar o valor do A1000.
O que é o seu A1000? Bom, se o meu B for o 999, eu teria aqui B999 igual a A1000, porque é 999 mais 1, se o meu N for 999, menos o A999. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer esta soma até o B999. Ok? Porque se o N for 999, eu vou ficar com A1000 menos o A999, que é exatamente o termo que eu preciso aparecendo aqui. Então, qual que é a ideia? Eu somando isso até o B999, isso vai ser igual, então estou somando todos os termos do primeiro membro, é uma adição que está sendo feita, somo do primeiro termo da PA até o termo 999, e quando eu somar aqui todos os As que estão no segundo membro, aqui é importante você perceber uma coisa. Acompanha comigo aqui. Quando eu somo A2 menos A2, isso aqui vai se anular, porque um número somado com seu oposto dá zero. Então, cancela o A2 com o menos A2, o A3 com o menos A3, o A4 com o oposto dele menos A4 e por aí vai. Se você perceber, eu montei a sequência de maneira proposital até o B999. Então, aqui em cima, eu vou ter uma subtração onde eu vou cancelar o menos A999 com o A999 que tem aqui, ó. Será anulado. O que sobra quando eu somar? O A1000, então vamos colocar aqui, ó, o A1000, e sobra o A1 negativo, menos A1 que eu não cancelei. A1000 menos A1. Só que o enunciado fala uma coisa. Quem é o A1? Zero. Se o A1 vale zero, isso aqui acaba anulando. Então eu fico com A1000 menos zero, que dá o próprio A1000, que é o termo que o enunciado pede para eu determinar. Agora perceba o seguinte. O que nós temos aqui? Uma soma do primeiro termo até o termo 999 da PA. Então, eu tenho uma soma dos 99 primeiros termos desta PA que está sendo representada por BN. Então, aqui está uma soma de PA. O que eu preciso que vocês lembrem? Que existe uma fórmula para calcular a soma dos termos de uma PA. Lembram dessa fórmula? A fórmula diz o seguinte, olha, se você tem uma PA, vamos usar a letra BN para a gente representar, a soma dos N primeiros termos da PA é dado pelo primeiro, B1, mais o último termo, eu estou considerando a PA até o termo 999, primeiro mais o último, vezes o número de termos, quantos termos tem a sua PA? 999, isso tudo dividido por 2. Então, é o primeiro mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Vou aplicar essa ideia aqui. O que você tem que perceber? Que a soma da sua PA é exatamente o A1000 que ele pede para você determinar. Então, se você encontrar o valor da soma desses termos aplicando esta fórmula, você encontra o A1000 e o exercício está resolvido. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Primeiro termo, vou transferir essa informação para cá. Então, seria B1 mais o B999 vezes o número de termos, 999, isso tudo dividido por 2. Isso aqui é o meu A1000. Só que aí nós encontramos também um probleminha, porque o B1 é conhecido. O B1, pelo enunciado, está aqui, o B1 vale 9, essa PA tem razão valendo 4. O problema que nós temos aqui está em saber o valor desse B999. Bom, esse B999, lembra da fórmula do termo geral de uma PA? A fórmula fala o seguinte, cada termo em função do primeiro, vamos colocar aqui, ó, B999, ele é B1 mais o número de termos da sua PA menos 1 vezes a razão. É a fórmula do termo geral de uma PA.
Cada termo em função do primeiro é o primeiro mais o número de termos menos uma unidade vezes a razão da PA. É essa fórmula que eu estou aplicando, que quando você pega um conteúdo, né, num livro, aparece lá AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa fórmula, independente do A, do B, do C ou a letra que você use, cada termo em função do primeiro é o primeiro mais o número de termos, que aqui é 999, menos 1, vezes a razão. Então, isso aqui vai gerar para a gente o quê? Um B999 igual a B1. Quem é o seu B1? O B1 vale 9, mais 999 menos 1, 998, vezes 4. Ok? Então, o meu B999, ele é igual a 9 mais 998 vezes 4. Aqui você pode ver a melhor maneira para você que está estudando de fazer essa conta. Você pode fazer a conta na mão mesmo. Por exemplo, vou fazer um rascunho para a gente entender aqui. Você pode fazer o 998 vezes 4, faz a multiplicação normal. Essa é uma possibilidade, principalmente para quem sabe fazer multiplicação e não tem muita segurança às vezes de cálculo mental, faz a conta mesmo, né? 4 vezes 8, 32 e vai 3. 4 vezes 9, 36. 36 mais 3, 39 vão 3. 4 vezes 9, 36. 36 mais 3, 39. 3.992, que é o valor que você vai encontrar aqui. 3.992. Quando eu falo de cálculo mental, é que você poderia arredondar isso daqui para 1.000, certo? Fazer 4 vezes 1.000, que dá 4.000. Como você arredondou 2 unidades para virar 1.000 e está multiplicando por 4, 2 vezes 4, 8. Você faz 1.000 menos 8, você, no caso, 1.000 vezes 4, 4.000, aí menos 8, 3.992. É uma possibilidade, ou você faz a conta mesmo para garantir. Então, quem é o seu B999? Ele é 3.992 mais 9, que vai dar 4.001. Esse é o B999. Bom, então nós encontramos aqui o B999, 4.001, ok? Bom, uma sugestão para vocês agora. Pausa o vídeo, dá uma olhada na resolução, se você quiser, é interessante até você voltar um pouquinho o vídeo, pegar todas as explicações até esse ponto, que a gente não precisa de pressa para você entender, volta um pouquinho, dá uma olhada, vê se você entendeu o que foi feito até aqui para nós finalizarmos o exercício. Bom, então aqui está o resultado que nós encontramos do B999, é 4.001. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse valor e substituir lá na fórmula que nós estávamos aplicando da soma. B1 mais o B999 que nós encontramos, vezes 999 dividido por 2. E aí o exercício está finalizado. Então ficaria o B1, nós temos aí de informação do enunciado que o B1 é 9, então ficaria 9 mais o B999, que é 4.001, vezes 999, dividido por 2. Isso aqui vai gerar para você exatamente o que ele pede, o A1000. Então aí nós temos 4.001 mais 9, 4.010, vezes 999, isso tudo dividido por 2. Isso é o meu A1000. Ok? 4.010 dividido por 2, 2.005. É a metade de 4.010. 2.005 vezes 999. Esse é o A1000. Ok? Aí aqui você pode usar aquela ideia até do cálculo mental, arredonda isso aqui para 1.000, faz 2.005 vezes 1.000, que vai dar 2.005.000. Só que aí você está aumentando uma unidade 2.005 vezes, subtrai 2.005. Ou se você quiser, tem que fazer a conta na mão. E aí acompanha comigo nas alternativas, porque nós temos aí nas alternativas as respostas possíveis. 2 milhões, 2.991. E aí se você fizer a conta mesmo, aí a conta tem que ser feita, você vai encontrar a letra B, 2.2.995.
2.995, que é a resposta do seu amigo. Ok? Essa então foi a questão número 1. Diante da resolução aí, nós encontramos como resposta então a letra B. Letra B, 2.002.995. Tá legal? Muito bem. Essa foi a questão número 1. Vamos à questão número 2. Diz assim: sabe-se que G é uma função par e está definida em todo o domínio da função f. E a função f pode ser expressa por f de x igual a x ao quadrado mais kx vezes g de x. E aí ele diz, se f de 1 é igual a 7, qual o valor do f de menos 1? Bom, primeira coisa, ele te dá uma informação que o f de 1 vale 7. Se você comparar esse f de 1 com a f de x, quando ele fala f de 1 é porque ele está fazendo x igual a 1. Então, se o f de 1 vale 7, quer dizer que quando o x é 1, o resultado vai dar 7. Então, substituindo no lugar do x 1, eu teria 1 ao quadrado mais k vezes 1 vezes g de 1. E isso vai ser igual a 7. Ok? Bom, o que a gente encontra com isso? Bom, 1 ao quadrado é 1. Então, 1 mais k vezes 1 dá k vezes g de 1, kg de 1, igual a 7. Isso implica que o meu kg de 1, já que eu tenho 1 mais kg de 1, eu posso passar esse 1 para o segundo membro subtraindo 7 menos 1. 7 menos 1, que vai dar 6. Então, a gente encontra aí que k vezes g de 1 vale 6. Quanto vale o f de menos 1? O que é o f de menos 1? No lugar do x, eu coloco menos 1. Então, ó, menos 1 ao quadrado mais k vezes menos 1 vezes a g de menos 1. Esse é o resultado que ele quer que você determine. Bom, nós temos aqui o seguinte, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1, 1 positivo. K vezes menos 1 dá menos K, então menos K, G de menos 1. É aqui que vem a informação importantíssima do enunciado. O enunciado está dizendo que a G é uma função par. O que é uma função par? Função par é aquela função que elementos opostos do domínio da função, ou seja, valores opostos ou simétricos, por exemplo, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4, valores simétricos têm o mesmo resultado quando aplicados na função. Ou seja, elementos simétricos do domínio possuem a mesma imagem. Bom, então, quando a gente chega nesse 1 menos kg de menos 1, aí vem aquela questão importante do enunciado que fala da g ser uma função par. Porque já que elementos simétricos têm a mesma imagem, elementos opostos têm o mesmo resultado, então isso significa que quando eu calculo a g de 1, eu encontro o mesmo valor para a g de menos 1, por ela ser par. Se ela é par, esses elementos que são opostos, 1 e menos 1, quando eu aplico na função g, eles geram o mesmo resultado. Ora, então quando eu olho para essa expressão que eu estou marcando aqui, ó, 1 menos k vezes a g de menos 1. Como a g de menos 1 é igual a g de 1, eu posso substituir esse g de menos 1 pela g de 1. Só que nós já temos da informação de cima que esse resultado desse kg de 1, aqui o seu kg de 1 quem é? Ó, ele é 6. Então, o kg de 1 vale 6, então a minha expressão é 1 menos 6. Então, o meu f de menos 1, aqui está o f de menos 1, ó, nós calculamos ele, e encontramos 1 menos 6, que é igual a menos 5. Portanto, a resposta desse exercício é a letra E. Letra E, menos 5. Então, o
f de menos 1 é igual a menos 5. Então, foi fundamental a informação dela ser função par, porque o meu g de menos 1, eu posso falar que é igual ao g de 1, fica kg de 1, e o kg de 1 vale 6 pela informação anterior do f de 1 que nós calculamos. Tá legal? Então, a resposta aí, menos 5. Beleza? Essa, então, foi a questão número 2. Vamos à questão número 3. A questão número 3 está dizendo assim: o dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda, que ele está chamando aí de preço original, de um de seus produtos. E assim, obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. Se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Então, vamos pensar o seguinte: o enunciado está falando sobre um preço de venda, que ele está chamando aí de preço de venda ou também chamado de preço original, que eu estou representando por PV, preço de venda, ou PO, que é o preço original. O dono da loja, ele dá um desconto de 20% sobre o preço de venda, sobre o preço original. Vamos supor que o preço original, eu não sei quanto que é, vamos supor que ele seja P, vamos representar por P. Esse é o preço do produto. Quando você dá um desconto de 20% em cima de P, certo? Então, ó, desconto de 20% em cima de P. O que é dar um desconto de 20% em cima de P? Significa que o novo preço vai ser o P menos 20% de P. Ok? Estou sendo bem detalhista aqui, porque a gente já poderia ser mais direto, mas eu vou detalhar um pouquinho mais para você acompanhar. Então, quando eu dou um desconto de 20% em cima de P, o produto agora vai passar a ser P menos 20% de P. Só que 20% é 20 sobre 100, é 0,2. Então, fica P menos 0,2P. O que vai dar, então, é 1 menos 0,2, 0,8P. Certo? Então, quando você dá um desconto de 20% em cima do preço de um produto, basta multiplicar esse produto por 0,8. Você já tem o valor dele com desconto. Então, tá aí. Então, o dono da loja deu um desconto de 20%. Beleza, 0P. E ainda assim, então, quando ele dá esse desconto, passa a assumir este novo valor. Ainda assim, ele obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo. Bom, vamos representar aqui o preço de custo, PC, não temos aí uma representação, vamos chamar de Q. Q é o preço de custo. Quando ele fala que ele dá um lucro, ele tem um lucro de 4% sobre o preço de custo que eu estou representando por Q, o que é um lucro de 4%? Quer dizer que se ele custava Q, ele agora, com um lucro de 4%, ele é Q mais 4% de Q. Só que 4%, vocês sabem que é 0,04Q. Isso é o 4%, é 4 sobre 100. 4 centésimos, é 0,04. Então, 1 mais 0,04 vai dar 1,04Q. Certo? Bom, então qual que é o raciocínio até aí? Aqui está um lucro e ali está o desconto. Como o enunciado fala que ele dá um desconto e ainda assim obtém um lucro, se ele vendesse, aí vem a pergunta, ó, se ele vendesse pelo preço original, se ele vendesse valendo P, né? Se ele vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Bom, se o enunciado está falando que ele dá um desconto de 20% sobre o preço original e ainda assim obtém um lucro, aqui está o desconto e aqui está com o lucro. Como ele ainda assim obtém um lucro, então isso significa que esses valores eles são iguais. Então, o meu 0,8P é igual a 1,04Q. Por que esses valores são iguais? Porque ele dá um desconto, deu desconto, é esse valor aqui. E ainda assim dando esse desconto, quando ele dá esse desconto de 20%, ele obtém um valor que ainda assim
é um lucro de 4% sobre o preço de custo. Então, se ainda assim, quer dizer que esses valores eles são iguais. Como ele pergunta se vendesse pelo preço original que eu estou representando por P, ele quer saber se você vendesse pelo P, né? Pelo preço P. Então, vamos isolar o P, 1,04Q dividido por 0,8. Quando você divide 1,04 por 0,8, você encontra 1,3. 1,3Q. O que isso aqui está me mostrando? Que se ele vender pelo preço original P, ele está querendo saber qual que é o lucro obtido. O lucro obtido lá é 1,3Q, que é o preço de custo. O que é esse 1,3? Quer dizer que se está passando 0,3, 0,3 é o mesmo que 30%. Então, qual é o lucro obtido sobre o preço de custo? Um lucro de 30% sobre o preço de custo, porque é 30% a mais em relação ao preço de custo. Resposta, então, a letra C. Tá legal? Muito bem, 30%. Certo? Muito bem. Vamos então à nossa questão número 4. Mais uma questão aí resolvida, vamos à número 4. A número 4 diz assim: para x maior que zero, seja Sx a soma. Como é que a gente lê isso? Somatório de 2 elevado a menos nx, com n variando de 1 até o infinito, mais infinito. Esse somatório é igual, é dado pela expressão 2 elevado a menos x, mais 4 elevado a menos x, mais 8 elevado a menos x até o infinito. O número real x para o qual se tem Sx igual a 1/4 é. Então, o que esse exercício está querendo saber? Qual é o valor de x? Bom, vamos até o quadro, que eu vou resolver essa questão no quadro para vocês. Bom, então, nós lemos aí o enunciado da questão 4. Aqui está o dado dela. A Sx é um somatório com o n variando de 1 até o mais infinito, né? O n vai de 1 até o infinito, dado por 2 elevado a menos x. Este somatório é a soma de todos esses termos que está aí de acordo com o que foi dado. 2 elevado a menos x, mais 4 elevado a menos x, mais 8 elevado a menos x e por aí vai. Bom, como você está se preparando para um concurso onde você pega o edital e lá está escrito PA e PG, você tem que desconfiar que exercícios envolvendo soma de termos em sequências numéricas, dado esse contexto, você tem que pensar na sequência como sendo, a sequência numérica ali, sendo uma PA ou uma PG. Bom, nós já fizemos um exercício, que foi o número 1, onde nós falamos da PA. Nesse exercício eu vou dar uma noção para vocês do que é uma progressão geométrica, porque se você olhar para os termos da sua sequência, 2 elevado a menos x, o 4 elevado a menos x, 8 elevado a menos x. Nessa ordem, isso aqui é uma soma de infinitos termos de uma PG. Por que eu sei, ou como eu sei, que isso é uma progressão geométrica? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, aproveitar que nós estamos numa revisão, vou colocar um exemplo para a gente comparar a PA com a PG. Então, aqui nós temos a sequência 2, 4, 6 e por aí vai. E eu vou colocar 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Qual que é a diferença de uma sequência para outra? Na primeira que nós vimos no exercício 1, isso é uma progressão aritmética. Característica de uma sequência que é uma PA. Dois termos consecutivos que você pegar, quando você subtrai, segundo menos o primeiro, terceiro menos o segundo, você faz a subtração de dois termos consecutivos. Você vai encontrar sempre o mesmo valor. 4 menos 2, 2, 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2 e por aí vai. Isso é característico de progressão aritmética. A progressão geométrica, ela é uma sequência em que cada termo a partir do segundo, ele é igual ao produto, ou seja, a multiplicação do termo anterior por um valor constante. Então, o 4 é o mesmo que eu pegar o anterior 2 e multiplicar ele por 2. 8 é o mesmo que pegar o anterior 4 e multiplicar ele por 2. O 16 é 8 vezes 2. Esse valor constante 2 que você está multiplicando cada termo é a razão da PG. Então, quando você tem uma sequência numérica com essa característica, ela é uma progressão geométrica. A PG, ela tem como característica a divisão de dois termos consecutivos dá o mesmo valor.
Então, eu divido 4 por 2 dá 2, 8 por 4 dá 2, 16 dividido por 8 dá 2 e por aí vai. A razão é constante. Então, quando eu olho para esses termos que estão aqui, você vai perceber que a razão entre dois termos consecutivos vai dar sempre o mesmo valor. Para você ver o que eu estou querendo dizer, o que nós temos aqui? Se eu fizer a divisão do 4 elevado a menos x pelo 2 elevado a menos x, que são dois termos consecutivos, ali eu só tenho uma soma, como é que eu divido isso? Bom, duas potências, que é um número elevado a outro, o mesmo expoente. Então, o que eu faço? Eu divido 4 pelo 2 e mantenho o expoente fora. Então, 4 sobre 2 elevado a menos x. Isso vai dar 2 elevado a menos x. O mesmo vai acontecer se você fizer 8 dividido por 4, 2. 2 elevado a menos x. Então, a razão está sendo constante e aqui está a razão que normalmente na PG a gente representa pela letra Q. A letra que você representa é irrelevante. Normalmente é a letra Q, que aparece em livros. Então, isso é uma PG, uma soma de infinitos, aqui está reticências indicando isso, infinitos termos de uma progressão geométrica, que a razão é 2 elevado a menos x. Tá legal? Bom, então vamos atacar agora o problema com isso. Bom, então aqui está a razão da PG, que nós já vimos, é uma progressão geométrica, porque a divisão é sempre o mesmo valor, e a divisão de dois termos consecutivos, quaisquer dois consecutivos que você pegar, você encontra 2 elevado a menos x. Então isso é uma progressão geométrica. Como é uma soma de infinitos termos de uma PG, você que está fazendo o aulão, muito provavelmente já estudou PG, nós temos uma fórmula para a soma dos infinitos termos de uma PG. Lembrando que o símbolo para infinito, né, é esse 8 deitado, certo? É a soma dos infinitos termos de uma PG, é dado por A1, que é o primeiro termo da PG, dividido por 1 menos o Q, que é a razão da PG. Essa é a fórmula para você determinar a soma dos infinitos termos de uma PG. A1 dividido por 1 menos Q. O primeiro dividido por 1 menos a razão da PG. Se você aplicar essa fórmula, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o A1 como sendo 2 elevado a menos x, dividido por 1 menos a razão da PG, que também é o 2 elevado a menos x. Essa é a soma desses infinitos termos. Então, esse somatório é dado por esta expressão, mas que, segundo o enunciado, este somatório, que ele está chamando de SX, vale 1/4. Então, eu tenho esta expressão igual a 1 sobre 4. E aí eu tenho uma igualdade, uma equação. Toda igualdade que contém letra é uma equação. E aqui chamada de equação exponencial, né? Ela tem a incógnita no expoente. Então, como que nós vamos resolver isso? Aqui eu tenho uma igualdade de duas frações ou razões. Eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer a multiplicação do 4 pelo 2 elevado a menos x. Isso é igual à multiplicação cruzada do 1 vezes 1 menos 2 elevado a menos x, que vai dar 1 menos 2 elevado a menos x. Vou resolver essa equação isolando a incógnita para o primeiro membro. Então, o menos 2 elevado a menos x, ó, 4 vezes 2 elevado a menos x, ele está subtraindo, a operação inversa de subtrair é somar. 1 menos, então, vem mais 2 elevado a menos x, igual a 1. Agora, vamos pensar aqui. Eu tenho 4, 2 elevado a menos x. Estou juntando com o 2 elevado a menos x. É como se fosse 2 elevado a menos x, só que eu tenho aqui. Aqui eu tenho 4 dele, aqui eu tenho 1. Então, se eu pego 4 desses e junto com 1 desse, eu fico com quanto? Com 5, 2 elevado a menos x. Isso igual a 1. Certo? Bom, o 5 ele está multiplicando. O que eu posso fazer? Passar dividindo. 2 elevado a menos x igual a 1/5. Ok? Claro até aí? Muito bem. O que é 2 elevado a menos x? Potência com expoente negativo. Você que já está craque aí em potências, isso vai ser 1
sobre 2 elevado a x, né? Potência com expoente negativo vira sempre o inverso da potência, ou seja, 1 sobre ela com o sinal do expoente trocado. Então, isso é 1 sobre 2 elevado a x. Isso igual a 1/5. Faço novamente ali uma multiplicação cruzada, 2 elevado a x vezes 1, 2 elevado a x, 5 vezes 1, 5. Cheguei numa equação exponencial com bases diferentes. Aí nós temos que relembrar algumas coisas, né? Nós temos um conceito que eu percebo que muitos estudantes e alunos têm dificuldade, que é o conceito de logaritmo. Porque quando a gente fala de logaritmo, o logaritmo nada mais é do que um expoente. Então, quando eu escrevo 2 elevado a x igual a 5, esse x que é um expoente, ele é um logaritmo. Então, o x, ele é o logaritmo. X é um expoente, todo expoente é um logaritmo. O x, ele é o logaritmo do 5. Na base da potência, que é o 2, é a base do logaritmo 2. Então, o x é o logaritmo de 5 na base 2, ok? Claro que, uma vez que é um aulão de exercício, vocês já estudaram, já têm uma noção de logaritmo. Então, eu posso escrever o x como o logaritmo de 5 na base 2. Bom, então, depois aí que nós resolvermos, nós acabamos de resolver a questão 4 e encontramos como resposta log de 5 na base 2. Gabarito, então, é a letra B. A resposta da 4, letra B. Tá legal? Vamos, então, à nossa questão número 5. A questão número 5 diz assim: considere o conjunto A, cujos 5 elementos são números inteiros, e o conjunto B, formado por todos os possíveis produtos de 3 elementos do conjunto A. Se B é igual ao conjunto com os elementos menos 30, menos 20, menos 12, 0 e 30, qual o valor da soma de todos os elementos de A? Então, aqui, nós temos que pensar algumas coisas. Ele quer que você determine o conjunto A, sendo que o conjunto A tem 5 elementos, ó, conjunto A, 5 elementos e todos são números inteiros, né? Para quem não lembra, o que é um número inteiro? Um número inteiro, na matemática, o conjunto dos inteiros, representado pela letra Z, ele é o conjunto onde você tem os números negativos, menos 2, menos 1, e engloba 0 e os positivos, 1, 2 e por aí vai. Ok? Então, quando a gente fala de número inteiro, o próprio nome já fala, inteiro é aquilo que não é quebrado. Então, a gente não tem números decimais finitos, infinitos ali dentro, não. Números que são inteiros, positivos ou negativos e o 0. Certo? Bom, então o conjunto A possui elementos dentro desse conjunto Z. São 5 elementos do conjunto A. Então, ó, nós temos aqui o conjunto A, são números inteiros que estão lá. O que a gente pode perceber? Vamos pensar o seguinte: se o conjunto B tem lá dentro o 0 é algo que chama muita atenção. Porque como é que você obtém os elementos do conjunto B? Segundo o enunciado, os elementos de B são formados pelos produtos, ou seja, pela multiplicação de 3 elementos do conjunto A. Como eu tenho o 0 dentro do B e ele é formado por multiplicações, que multiplicações de números resultam em 0? Com certeza tem que ter o 0 como um dos termos da multiplicação. Então, como o 0 está no B e ele é resultado de uma multiplicação de 3 números, com certeza o 0 está dentro do conjunto A. Com certeza. Por quê? Porque o 0 estando lá, eu pego o 0 e multiplico por elementos e encontro como resultado 0. Porque esse cara que está aqui, ó, o 0, ele é resultado de uma multiplicação. Que multiplicação que dá 0? Quando o 0 é um dos fatores, um dos termos da multiplicação. Tá legal? Então, o A tem o 0 lá dentro. Então, o 0 já chama atenção nisso. Outra coisa, eu percebo que no conjunto B, eu tenho o 30 e o oposto dele, menos 30. Então, eu tenho uma multiplicação dando 30 e uma multiplicação dando menos 30. Então, vamos pensar o seguinte, pensa no número 30. Como é que eu posso escrever o 30 na forma de multiplicação? Aí você pode pensar assim, 2 vezes o 15. Beleza? 2 vezes o 15, tá certo? É 30.
Mas o 15, eu posso olhar para o 15 como 3 vezes 5. Certo? O 15 como 3 vezes 5. Então, aqui eu tenho 3 números, 2, o 3 e o 5, que a multiplicação dá o quê? Dá 30. Então, eu posso pensar, então aqui nós estamos testando as coisas, eu posso pensar em ter o 2, o 3 e o 5 dentro do A. Beleza, a princípio posso, porque 2 vezes 3 vezes 5 dá 30, ok, até aí tudo bem. Só que pelo fato de eu ter também o menos 30 e dentro dos números inteiros eu tenho negativos, com certeza eu teria que ter um número negativo dentro do conjunto A. Porque se eu não tivesse um número negativo, eu não poderia encontrar nunca uma multiplicação dando negativo. Então, com certeza tem um negativo ali. Então, eu estou testando hipóteses. Bom, para dar menos 30, tá vendo que essa multiplicação aqui, 2 vezes 3 vezes 5 dá 30? Se aqui fosse um menos 2, eu teria menos 2 vezes 3 vezes 5, aí sim daria menos 30. Então, eu teria que ter um menos 2 aqui. Mas nós temos que verificar, será que esses valores realmente são os valores corretos do conjunto A? Bom, esses valores têm que também gerar os outros resultados. Como é que eu encontraria, será que com esses números eu encontraria uma multiplicação dando menos 20? Sim, multiplicando o menos 2 pelo 2, que dá menos 4 vezes 5, menos 20. Ok. Uma multiplicação dando 12, menos 2 vezes 2, 4 vezes menos 3, menos 12. Então, beleza, realmente esses elementos compondo o conjunto A vai satisfazer aí as condições do enunciado. Portanto, encontramos os elementos do conjunto A, testando, raciocinando através das multiplicações. Ok? Como ele pede o valor da soma de todos os elementos de A, eu vou somar. 0 mais 2, 2. Menos 2, 0. Ok? 0. 0 mais 3, 3. 3 mais 5, 8. Então, a soma de todos os elementos do conjunto A vai dar 8. Somando 0, mais 2, mais 3, mais 5, somando com o menos 2. Certo? Isso vai dar 8 como resultado. Resposta, letra D. Ok? Muito bem, tá? Então, mais um exercício. Lembrando que todos esses são exercícios que caíram na prova aí do Banco do Brasil. Tá legal? Vamos à questão número 6. Na questão número 6, ela também é uma questão interessante que envolve raciocínio. Diz assim, observe a adição. A adição que está aqui é U mais U mais EU igual a UE. Ou seja, os algarismos aqui desse número EU e UE estão invertidos. Se E e U, sendo E e U dois algarismos não nulos e distintos, ou seja, o E é diferente, distinto quer dizer diferente, o E é diferente do U, quanto que vale a soma do E mais U? Prestem atenção no seguinte, vamos ver. Você está somando U mais U mais U e está dando E. O U é um número. Então, eu vou pensando em todos os números, em todos os algarismos até o 9, certo? Algarismos menores que 9. Por exemplo, vou testando valores aqui. Se o U for 8, por exemplo, certo? Ó, U, E, U. Você vai somar, está dando UE. Estou testando o quê? Se o U for 8, eu vou fazer 8 mais 8 mais 8, que daria 24, ok? 24, aí o meu E seria o 4, ó. 4 e vai 2, ok? Aí o meu E seria o 4, porque 8 vezes 3 dá 24, vai 2. Aí o meu U sendo 8, o E vale 4, o E valendo 4, com o 2, o aqui embaixo teria que ser 6, mas não pode o U ter valores diferentes. Então, eu não poderia ter o U sendo 8, ok? Lembrando que eu estou de maneira proposital testando 8 porque tem um número sendo elevado, porque se o U fosse 2, 2 mais 2 mais 2, 4,
2 mais 2 mais 2, 6, essa soma dando 6 não passaria de 10, não iria 1, então eu repetiria o próprio número, né? E aqui tem um então não faz sentido isso. Então não pode ser um número que a soma é menor do que 10. A soma tem que ser um número maior do que 10 para poder ir 1, e 2, elevar, né? O está elevado aqui para você poder somar, ok? Então eu testo 8, não dá. Valores menores que o 8 também não vai dar. Vou testar então o 9. Se o U for 9, ó, U e é U. E aqui vai dar UE. Se o U for 9, eu teria 9, 9 e 9, ok? Vê se está claro até o raciocínio de eu pegar o 8, estou testando o 9. Eu não estou testando um número que a soma dá menor do que 10. Porque se a soma desse menor do que 10, aqui o resultado, olha, por exemplo, vou até voltar ao raciocínio. Vou tentar ser o máximo detalhista para você entender. Se esse U fosse um número que a soma é menor do que 10, como eu dei o exemplo do 2, 2 mais 2 mais 2, isso daria 6. O meu E teria que ser 6. Certo? Que eu somo 2 mais 2 mais 2, 6. Ok? Só que aí tem um problema que se esse cara é menor do que 10, não iria elevar número nenhum aqui. Eu teria que abaixar esse E. Se eu não abaixei o E, é porque eu estou somando o E com alguém. Para somar o E com alguém, é porque tem que ter ido alguém aqui, ó. Então, essa soma que está aqui tem que ser uma soma maior do que 10 para eu elevar alguma coisa e somar, e não ter que repetir o próprio E, ok? Então, eu testei o 8, não deu, vou testar o maior de todos possível ali, menor do que 10, que é o 9. 9 vezes 3, né, dá 27, aí o meu E teria que ser o 7. 27 vai 2. Se o E for realmente o 7 somado com 2 daria 9, o meu U seria 9, os valores fecham. Ó. Então, o meu U tem que ser 9 e o meu E tem que ser o 7. Como ele quer saber o valor da soma E mais U, E mais U é 7 mais 9. 7 mais 9, o resultado que nós vamos encontrar aí, somando 7 mais 9, 16. Ok? 16, letra D é a resposta. Tá ok? Essa então foi a questão número 6. Mais uma questão do concurso para vocês. A próxima questão é uma questão relacionada à matemática básica, simplificações, fatorações, onde ele coloca o seguinte: o número natural 2 elevado a 103, mais 2 elevado a 102, mais 2 elevado a 101, menos 2 elevado a 100 é divisível por. Aqui nós temos que tomar um cuidado, o seguinte: todo exercício que ele colocar para vocês uma potência, que o expoente é muito grande, como 2 elevado a 103, 102, o objetivo não é você fazer a conta na mão. Ele não quer que você desenvolva as contas na mão. Não é para fazer isso na mão. Então, o que eu vou fazer? Como ele está falando de ser divisível, eu vou simplificar essa expressão. Perceba que o 2, ele é um elemento comum a todos os termos que estão aí somando e subtraindo dentro do parênteses. Ok? Então, o 2 ele é comum. E perceba, já que ele é comum, que eu posso colocar o 2 em evidência, que é o que a gente chama de fatoração. Fatorar é transformar num produto, transformar numa multiplicação. Ok? Bom, eu vou colocar o 2 em evidência porque ele é comum. Só que eu tenho expoente 103, 102, 101 e 100. Quando você coloca potências assim em evidência, você coloca sempre a potência com o menor expoente, que nesse caso seria o 2 elevado a 100. Por quê? Porque o 101 tem o 100 lá dentro, o 102 tem o 100 lá dentro e o 103 também tem o 100 lá dentro. Certo? Então, o 100 ele é comum. Então, eu coloco o 2 elevado a 100 em evidência. E aí, começo a fazer a divisão. Divido 2 elevado a 103 por 2 elevado a 100. Vou fazer uma aqui para a gente entender. Ó. 2 elevado a 103 dividido, lembrando que fração é uma divisão, 2 elevado a 102, a 100. Vou dividir cada termo pelo 2 elevado a 100.
Divisão de potências de mesma base. Tem uma propriedade da potência que vocês já devem ter estudado. Você repete a base e subtrai os expoentes. 103 menos 100, 3. Então, aqui daria 2 ao cubo, mais 2 elevado a 102 dividido por 2 elevado a 100. Repete a base e subtrai os expoentes. 102 menos 100, 2. Mais 2 elevado a 101 dividido por 2 elevado a 100. Repete a base 2, subtrai os expoentes. 101 menos 100, 1. Menos 2 a 100 dividido por 2 a 100 dá 2 elevado a 100 menos 100, que é 0. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1. Ok? Um número, 2 elevado a 100 é um número. Dividido por ele mesmo, claro que isso dá 1. Tá legal? Então, o que nós encontramos aqui? Encontramos 2 elevado a 100 vezes 2 ao cubo, 8, 2 ao quadrado, 4, 8 mais 4 é 12, 12 mais 2, 14, 14 menos 1, 13. Então, a gente fica com o resultado 2 elevado a 100 vezes 13. Então, esse número, esta soma, quando você simplifica ela, você transforma ela nesse número, 2 elevado a 100 vezes 13. Ele quer saber o seguinte, 2 elevado a 100 vezes 13 é divisível, ou a mesma coisa, múltiplo, de... Aí vem a letra A, que nós temos que jogar com as alternativas. Será que isso aqui é múltiplo de 6? 2 elevado a 100 é múltiplo de 6? Bom, 6 é 2 vezes 3, o 2 elevado a 100 é divisível por 2, mas nós temos o 13 aqui, o 13 não é divisível por 3. Então, você poderia até pensar que o 13 não é divisível por 6, ou o 6 você escreve como 2 vezes 3. Então, a gente tem um problema, porque nenhum desses números, nem o 2 a 100, nem o 13, são divisíveis por 3. Então, obviamente, não vai ser divisível por 6. Será que poderia ser divisível pelo 10? Bom, o 10 é 2 vezes 5. O 10 eu posso olhar para ele como 2 vezes 5. O 2 a 100 é divisível por 2, mas o 13 não é divisível por 5, então não pode ser divisível por 10. Por 14, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. 14 é 2 vezes 7. Não tem ali nenhum número que é divisível por 7, então não pode ser pelo 14. 22, você pode escrever ele como 2 vezes 11. O 2 a 100 é divisível por 2, o 13 não é pelo 11, então não pode ser pelo 22. Só sobra o 26 e realmente vai ser divisível pelo 26, porque 26 é 2 vezes 13. O 2 a 100 é divisível por 2 e o 13 é divisível por 13. Portanto, este número ele é divisível por 26. A resposta é a letra E. Ok? Então, mais uma questão resolvida. Vamos, então, à próxima. Questão número 8. A questão número 8 diz assim: em um certo concurso, a pontuação de cada candidato é obtida da seguinte forma: para cada acerto, o candidato recebe 3 pontos e para cada erro, perde 1 ponto. Os candidatos A e B fizeram a mesma prova, porém A acertou 5 questões a mais do que B. Qual foi a diferença entre as pontuações obtidas pelos 2 candidatos? Bom, então o que nós temos aqui? Vamos pensar o seguinte: acerto. Acertou, ganha 3 pontos. Certo? Para cada erro que tiver, menos 1. Perde 1 ponto. Agora vamos pensar o seguinte: para cada acerto que o A tiver, raciocina comigo, para cada acerto do A e erro do candidato B, vê se você concorda. Se o A acerta, ele ganha 3. Se o B erra, ele perde 1. Ora, se ele perde 1 e o A ganha 3, o A fica com 4 pontos a mais em cada questão que ele acerta e o B erra. Porque o A ganha 3 e o B perde 1.
Então fica uma diferença de 4 pontos entre eles. Então, para cada questão que o A acerta e o B erra, nós temos aí o A com 4 pontos a mais. Como ele acertou 5 questões a mais do que o B, ele vai ter 4 pontos a mais do que o B 5 vezes. 5 vezes 4, 20. Portanto, eles vão ter uma diferença aí de 20 pontos nesse concurso. Resposta, letra E. Tá legal? Letra E. Você ainda poderia pensar essa questão atribuindo valores, não teria problema não. Certo? Você poderia falar assim, suponha que a prova tenha 20 questões. Se o candidato A acertou 5 a mais do que o B, você poderia colocar que o A acertou 15, certo? Em 20 questões, né? Não, aí um acerta 20, você poderia colocar, por exemplo, que o outro acertou 15, né? Atribuindo valores aí, raciocinando aí do seu jeito, você não precisa nem de pensar como 20 questões, mas enfim. Você pode atribuir o valor que você quiser aí e fazer, se esse aqui acertou 15 pontos, 15 questões, se ele acertou 15 e ele ganha 3 pontos, 45. O outro acertou, fez 20 questões, acertou 15, perdeu 5, aí tem a pontuação que ele perde. Enfim, você pode raciocinar do jeito que você quiser aí, atribuindo questões para essa prova. Ok? Eu já fiz um pouquinho mais direto, porque é muito claro, pelo menos para mim fica muito claro, o raciocínio de que para cada questão que o A acerta e o B erra, é uma diferença de 4 pontos entre eles. Como a diferença foram de 5 questões, então foram 4 pontos 5 vezes, 20 pontos. Mas se você fizer esse raciocínio de colocar aí número de questões, acertos e erros e descontar quando erra, e multiplicar por 3 quando acerta, você vai chegar no mesmo resultado também. Tá legal? Então essa foi a questão número 8, que acaba sendo uma questão até simples. Tá legal? Bom, vamos à questão número 9. Questão número 9 diz assim: Fábio possui certa quantia aplicada em um fundo de investimentos. Pensando em fazer uma viagem, Fábio considera 2 possibilidades: resgatar 1/5 ou 1/4 da quantia aplicada. Optando pelo resgate maior, Fábio terá R$ 960 a mais para arcar com os custos da viagem. Qual é em reais o saldo do fundo de investimentos de Fábio? Então vamos pensar o seguinte, olha só, vamos raciocinar aqui. Nós temos a seguinte situação. Bom, qual é o valor em reais do saldo de fundo de investimento? Bom, então é o seguinte, como o enunciado quer saber qual é em reais o saldo do fundo de investimento do Fábio, eu não sei. Vamos representar isso aí, sei lá, pela letra T. Esse é o total que ele tem, ok? Ele tem 2 opções. Ou ele vai resgatar 1/5 ou ele vai resgatar 1/4. Se ele resgatar 1/5 de T, o que é 1/5 de T? T sobre 5. Ok? Se ele pode resgatar 1/5 ou resgatar 1/4 da quantia que ele tem. 1/4 de T. T sobre 4. Tá legal? Bom, agora vamos pensar. O enunciado fala, optando por resgatar o maior valor, qual é o maior valor? Se ele resgata T sobre 5 ou T sobre 4, o maior valor é T sobre 4. Ok? Se você pegar o total e dividir por 4, você encontra um valor maior do que dividir por 5. Se ele resgatar o maior, se ele resgatar o T sobre 4, o que acontece? Ele tem R$ 960 a mais, ou seja, quando ele resgata o maior valor, que é o que o enunciado está falando, se ele resgata o maior, ele tem 960 a mais do que se ele resgatasse o valor menor. Então, quer dizer que a subtração entre o resgate maior, a diferença entre o resgate maior e o resgate menor, dá uma diferença de R$ 960. Ok? Então, no fundo, isso é uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, nós vamos resolver essa equação daquela maneira clássica de tirar o mínimo, porque são frações com denominadores diferentes. Então, aqui nós temos o mínimo entre 4
e 5 é 20, o menor número que é divisível por 4 e por 5 é 20. 20 dividido por 4, 5 vezes t, 5t. Lembrando aí, né, que a gente quando faz uma subtração de denominadores diferentes, reduz ao mesmo denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então você divide e multiplica. 20 dividido por 4, 5 vezes t, 5t, menos 20 dividido por 5, 4 vezes t, 4t. E 20 dividido por 1, que tem embaixo do 960, dá 20, 20 vezes o 960. Ok? Cancela os denominadores, porque isso é uma igualdade, é uma equação. Então, você pode cancelar os denominadores, certo? E isso aqui implica que nós ficaríamos com t igual a 5t menos 4t, 1t, 960 vezes 20. Nós vamos encontrar aí 19.200. 19.200 é o valor de t, que é o valor do fundo de investimento que o Fábio tem. 19.200, letra B. Ok? Certo? Então temos aí a questão 9 resolvida. Tá bom? Vê se está claro, você tem a oportunidade, né? Se não entendeu, pausar o vídeo, ver se entendeu os cálculos, voltar à resolução, fique à vontade. Tá legal? Muito bem. Vamos então à questão número 10. A questão número 10 também é uma questão muito interessante. Diz assim: cada vez que o caixa de um banco precisa de moedas para troco, ele pede ao gerente um saco de moedas. Em cada saco, o número de moedas de 10 centavos é o triplo do número de moedas de 25 centavos. O número de moedas de 50 centavos é a metade do número de moedas de 10 centavos. Para cada R$ 75 em moedas de 50 centavos no saco, quantos reais haverá em moedas de 25 centavos? Então vamos pensar o seguinte. Olha como que a gente constrói o raciocínio. O enunciado fala de 3 tipos de moedas. Moedas de 10 centavos, moedas de 25 centavos e moedas de 50 centavos, ok? Vê se está claro até aí. Essas são as moedas que são relatadas no enunciado. Bom, agora vamos ler a segunda frase. Em cada saco, então pegou o saco lá, tem moedas de 10, 25 e 50. Só que essas moedas estão agrupadas obedecendo a seguinte regra. O número de moedas de 10 centavos é o triplo do número de moedas de 25. Então você tem mais moedas de 10 do que de 25. E pelo enunciado você tem o triplo de moedas de 10 centavos. Bom, eu não sei quantas moedas de 25 tem, vou chamar de X. Se eu representar por x, o número de moedas de 10 centavos é o triplo. O triplo é multiplicar por 3. Então, eu tenho 3x em quantidade de moedas de 10 centavos. E as moedas de 50 centavos? O número de moedas de 50 centavos é a metade do número de moedas de 10 centavos. Metade dividir por 2. Então, seria 3x sobre 2. Certo? Bom, essas são as quantidades de moedas de 10, de 25 e de 50. Ok? Muito bem. O enunciado diz assim: para cada R$ 75 em moedas de 50 centavos. Ora, se eu tenho R$ 75 em moedas de 50 centavos, eu consigo saber quantas moedas de 50 centavos eu tenho. Basta, para isso, fazer a divisão de 75 por 0,5 ou 0,50, que é a mesma coisa. 75 dividido por 0,5. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou descobrindo quantas vezes o 0,5, que é uma moeda só de 50 centavos, tem dentro de R$ 75. O número de vezes que tiver lá é exatamente o número de moedas de 75 centavos. Então, quando você faz essa divisão, você pode eliminar a vírgula, eu não sei qual é a maneira que você usa para fazer esse tipo de conta. Pode multiplicar por 10, né, para ficar 750 por 5, porque essa divisão vai gerar o mesmo resultado que a de cima, né? Eu
elimino a vírgula andando uma casa para a direita, que é o mesmo que multiplicar por 10, e multiplico o 75 também por 10. Se você multiplicar os dois ao mesmo tempo pelo mesmo valor, você não altera. E aí fica 750 dividido por 5, ok? Essa divisão você encontra 150. Então, o que é 150? São 150 moedas. Então, eu tenho 150 moedas de 50 centavos. Ora, mas se você olhar nesta coluna, a expressão 3x sobre 2 é exatamente a quantidade de moedas de 50 centavos, que nós já descobrimos que isso aqui é igual a 150. E agora nós temos uma equaçãozinha simples, é só fazer uma multiplicação cruzada aqui, 2 vezes 150, 300, ok? Lembrando aqui, ó, que nós temos uma igualdade de duas frações, embaixo do 150 como denominador é 1, multiplica cruzado, 2 vezes 150, 300, 3x vezes 1 dá o próprio 3x. Passo o 3 que está multiplicando, dividindo, eu ficaria com 300 dividido por 3. O x é 300 dividido por 3, que dá 100. O que esse 100 representa? No meu contexto, o 100, que é o valor do x, ele representa exatamente o número de moedas de 25 centavos. E o que ele quer saber? Quantos reais haverá em moedas de 25 centavos? Se eu tenho 100 moedas de 25 centavos, 100 vezes 0,25. 25 centavos 100 vezes. Isso vai dar R$25. Resposta letra B. 25. Ok? Essa então foi aí a nossa questão número 10. Ok? Bom, a seguir nós temos a nossa última questão preparada aí para esse aulão. A questão número 11, que diz assim: um cliente foi sorteado em um plano de capitalização cujo prêmio após os descontos foi de R$ 8.800. Esse prêmio foi dividido entre seus 3 filhos, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais do que o primeiro e o terceiro ganhou 5/6 a mais do que o segundo. Quanto recebeu o primeiro filho? Para resolver essa questão, ela é um pouquinho extensa, nós vamos até o quadro, então acompanhe comigo aqui a resolução da questão número 11. Vamos fazer um levantamento dos dados para a gente preencher aqui. O prêmio então foi de R$ 8.800, dividido para 3 filhos. O enunciado está dizendo assim, que o primeiro filho, na verdade diz assim, esse prêmio foi dividido entre 3 filhos, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais do que o primeiro. Se o segundo ganha 1/5 a mais do que o primeiro, é porque ele ganhou a quantia que o primeiro ganhou, mais 1/5 daquele valor. Então, como eu não sei quanto o primeiro filho ganhou, vou representar por x. Essa é a ideia de usar letra em matemática, ela representa um valor desconhecido. Então, se o primeiro filho ganhou x, o segundo filho ele ganhou 1/5 a mais do que o primeiro. Então, ele ganhou a quantia do primeiro mais 1/5 dela. O que é 1/5 de alguma coisa? É dividir essa coisa por 5. Então, ali nós temos a quantia do segundo filho. Então, perceba o seguinte. Aqui nós temos uma soma de duas frações que têm denominadores diferentes, né? O denominador aqui é 1 e aqui o denominador é 5. Para somar frações com denominadores diferentes, nós temos que tirar o mínimo. O que é o mínimo múltiplo comum? O menor número que é divisível ao mesmo tempo pelo 1 e pelo 5, que é o próprio 5. Então, frações de denominadores diferentes eu só posso somar quando os denominadores são iguais. E aí eu uso aquela técnicazinha, né? De dividir e multiplicar. Então, eu faço 5 dividido por 1, 5, vezes x, 5x. Mais 5 dividido por 5, 1, vezes x, x. 5x mais 1x, 6x sobre 5. Essa é a quantia que o segundo filho recebeu. Agora o enunciado fala do terceiro. O terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Então, o terceiro, ele ganhou a quantia do segundo, que é 6x sobre 5, mais 5/6 dele. 5/6 do segundo. 5/6 de 6x
sobre 5. Está aí a quantia do terceiro. O terceiro ganhou 5/6 do segundo. É a quantia que o segundo ganhou, mais 5/6 dela. Tá legal? Muito bem. Fazendo aqui a soma, nós temos 6x sobre 5 mais... Aqui eu tenho uma multiplicações de frações, mas perceba que eu tenho numerador 6 e aqui denominador 6. 6 dividido por 6 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, sobrou 1x, que é o próprio x. Certo? Vamos novamente, igual fizemos para o cálculo do segundo filho, frações de denominadores diferentes. Vamos tirar mínimo, o mínimo é 5, 5 dividido por 5 dá 1, vezes 6, 6x, mais 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. 6x mais 5x, 11x sobre 5. Ok? Então, nós temos o valor que o primeiro filho ganhou, o valor do segundo e o valor do terceiro. Como esses três valores correspondem juntos a 8.800, isso quer dizer que se eu somar esses três valores, x mais 6x sobre 5, mais o valor do terceiro filho, 11x sobre 5. Isso aqui vai ser igual a 8.800. Certo? Então, aqui está o valor dos três filhos, totalizando os 8.800. Então, isso é uma equação também do primeiro grau, né? É uma igualdade que contém letra, equação, onde o expoente x da incógnita está elevado a 1. Isso caracteriza o grau da equação. Equação do primeiro grau. Para a gente operar com isso, eu já poderia aqui, né, somar, porque os denominadores são iguais, poderia vir aqui e fazer isso, x mais, somar 6x mais 11x, 17x sobre 5. Igual a 8.800. Por que eu fiz essa soma? Porque os denominadores são iguais. Ok? Denominadores iguais, eu mantenho o denominador e opero nos numeradores. Então, agora eu fico com uma equação, então eu vou tirar mínimo dos dois lados. Isso é uma coisa importante, é diferente de somar uma expressão. Isso aqui é uma expressão algébrica, que tem letra. Quando eu somo, o denominador se mantém, porque isso não está igualado a nada. Agora aqui, por ser uma equação, eu estou tirando o mínimo dos dois lados. Aí eu 5 divido, né? 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. 5 por 5, 1 vezes 17, 17x. 5 dividido por 1, 5 vezes 8.800. 8.800 vezes 5. Vou deixar essa conta por enquanto indicada. Tirei mínimo nos dois lados, cancelo o denominador. 17 mais 5, 22. 22x igual a 8.800 vezes 5. Então, x é igual, passo 22 dividindo, 8.800 vezes 5 dividido por 22. A divisão aqui do 8.800 por 22, ela é exata, dá 400. Então, o meu x é igual a 400 vezes 5, que dá 2.000. X igual a 2.000. Então, vamos voltar só aqui ao enunciado. O enunciado está dizendo assim, quanto recebeu o primeiro filho? Bom, como nós já resolvemos então aqui no quadro a questão número 11, encontramos como resposta 2.000, resposta letra C. Ok? Com isso, nós chegamos aí ao final do nosso aulão, 11 questões de concursos, né, de provas anteriores que nós resolvemos aqui. E eu espero que tenha ajudado vocês e possa contribuir com a sua trajetória e a sua preparação. Tá legal? No mais, até a próxima em outros aulões, em outros conteúdos que nós vamos trabalhar. Até lá!